Oi vocês, tudo bem? Meu nome é Cíntia Aguiar e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Então, antes de começar o vídeo, já deixa um like, comenta, compartilha esse vídeo com pessoas que vocês sabem que gostam do mesmo tipo de conteúdo e espero que vocês gostem do caso de hoje. Então, vamos lá? O caso de hoje é sobre Bonnie Christine Craig. Bonnie era filha de Karen e de Gordon Craig. Ela nasceu em 30 de março de 1976 em Calgary, Alberta, nos Estados Unidos. Os pais de Bonnie, a Karen e o Gordon, eles se conheceram durante o ensino médio e eles se apaixonaram enlouquecidamente e eles resolveram então ficar juntos. Então, quando eles tinham 17 anos, eles tiveram seu primeiro filho, o Jason, e logo em seguida eles tiveram a Bonnie. A Bonnie ela foi muito aguardada pela sua família, ela foi a primeira filha, a primeira neta, a primeira irmã. E seu irmão Jason pôde ensiná-la muito enquanto os dois cresciam juntos. Os pais de Bonnie, eles começaram um relacionamento muito cedo, então a Karen conta que eles não se adaptaram bem ao casamento e eles decidiram que eles seriam mais felizes não vivendo mais como um casal. Então eles se separaram e por volta de 1980, a mãe de Bonnie, a Karen, ela conheceu o Gary Campbell. O Gary era um rapaz muito querido, ele era muito trabalhador, muito inteligente, era alguém que ela pensou que ela queria para a vida dela. Então os dois começaram um relacionamento sério e não demorou muito até os dois se casarem. Infelizmente, o pai da Bonnie, o Gordon, ele não foi muito presente na vida dela, nem do seu irmão mais velho, o Jason, e desde a separação eles não tiveram muito contato. Entretanto, o Gary, ele sempre foi a figura paterna para Bonnie. Então, ele sempre esteve presente na reunião dos pais. Então, ele era o pai da Bonnie, né? Apesar de não ser o pai biológico, ele era o padrasto, mas ele a criou como se fosse filha dele. Quando a Bonnie tinha 5 anos, ela ficou muito radiante, porque o seu irmão mais novo, Adam, nasceu, e ela ficou muito feliz. A mãe conta que ela ficou toda radiante, ela queria ficar o tempo todo perto do irmão, mas a Bonnie, ela tinha um sonho, na verdade, ela queria muito ter uma irmãzinha, e ela vivia falando para a mãe que ela queria ter uma irmãzinha, e esse sonho dela acabou se realizando. Quando ela tinha cerca de 6 anos, nasceu então a sua irmã mais nova, a Samantha, e a Karen conta que ela realmente ficou o tempo todo perto da irmã, ela queria cuidar dela, era ela quem escolhia as roupinhas que ela queria usar, porque ela queria colocar várias roupinhas lindas na irmã, e ela tinha uma atitude muito cuidadora, ela queria estar sempre cuidando, brincando, estar próxima. E a mãe conta que ela era o elo mais forte da família, que unia todos, que fazia questão de estar sempre próximo de todos, que todos estivessem juntos. Acontece que a família, ela se mudava muito. Isso porque o Gary, ele tinha um emprego em uma companhia e esse emprego exigia que ele estivesse presente em diferentes regiões dos Estados Unidos. Então acabou que a família e as crianças acabam morando em vários lugares. Inicialmente eles foram morar em São Francisco, eles passaram lá uma temporada. Depois o pai da Bonnie, né, o padrasto, ele foi transferido para Anchorage, no Alasca, e toda a família foi junto, eles moraram lá por um tempo, e foi um lugar que a família gostou muito, porque era uma cidade pacata, na época, muito tranquila. Além disso, ela contava com vários parques no entorno, e a família adorava fazer atividades em contato com a natureza, esperar o ar fresco. Além disso, durante o inverno, a temporada de neve em Anchorage, então a família, as crianças amavam brincar na neve, foi muito divertido a época em que eles moraram em Anchorage. Entretanto, o Gary, ele foi transferido novamente, ele passou um tempo em Midland, e depois
a empresa perguntou a ele se ele queria se estabelecer em algum local. Ele questionou a sua esposa, a Karen, eles falaram com as crianças, e quando surgiu a oportunidade de escolher um lugar para morar, para se instalar, todos decidiram que Anchorage seria o melhor lugar para se morar. Então a família toda retornou para Anchorage. Nessa época, a Bonnie era uma adolescente. Ela estudou em duas diferentes escolas da região, e ela era muito conhecida na escola porque ela era muito ativa, tanto na área de esportes quanto pelo fato de gostar muito de música. Inclusive, ela tocava viola e violino na orquestra da escola, ela era monitora de mergulho e natação. Além disso, ela foi a primeira garota a participar do clube de luta livre da escola, e ela tinha como lema, dentro desse clube, nunca ser imobilizada. Durante o ensino médio, a Bonnie teve um episódio na vida dela que deixou muito triste. Ela realmente ficou muito depressiva nessa época, porque ela perdeu uma amiga que infelizmente estava dirigindo alcoolizada e acabou se envolvendo em um acidente, e infelizmente ela veio a óbito. Esse foi um fato muito triste para Bonnie. Inclusive, nessa época, ela fez duas promessas, que ela disse que ela jamais colocaria uma gota de álcool na boca e que ela nunca iria dirigir. Esse fato mexeu muito com ela, e ela resolveu então fundar um grupo na escola, que era um grupo de conscientização para que os jovens não dirigissem alcoolizados. Foi durante a adolescência também que a família da Bonnie ficou muito triste, porque os pais dela resolveram se separar. A Karen e o Gary, eles não estavam mais se dando bem como um casal, e eles decidiram em comum acordo que era hora de colocar fim ao casamento. Então eles anunciaram isso às crianças. Na época, o Adam e a Samantha ficou com o Gary, morando com o Gary, e a Bonnie foi morar com a mãe dela. Nessa época também o Jason, que era o irmão mais velho da Bonnie, ele já tinha 20 anos, então ele já estava na universidade, ele morava já no seu apartamento. E as crianças, né, eles ficavam revezando entre a casa da mãe e do pai. Foi então que a Bonnie, ela tomou uma decisão. Acontece também que nessa mesma época, a Karen, ela começou a ter um relacionamento com um outro homem, o Jim Foster, e ele tinha 3 crianças de um antigo relacionamento que foram morar junto com a Bonnie, a mãe dela. Ela estava numa fase que ela já estava terminando o ensino médio, então ela queria privacidade, queria ter mais tempo para estudar. Então ela conversou com a mãe, a Karen, e conversou com o padrasto se ela não poderia morar com o padrasto, que na verdade para ela era como se fosse um pai. Assim também ela poderia ficar mais próxima da Samantha e do Adam, seus irmãos mais novos, e também poderia ajudar com a questão da criação, de ficar próximo deles. Os pais não se opuseram a isso, eles concordaram. A Karen também concordou porque ela já estava quase entrando na universidade e seria mais próximo da universidade que ela queria entrar, então ela foi morar com o Gary e os 2 irmãos. Em 1994, a Bonnie ficou muito feliz, ela estava terminando o ensino médio. Ela tinha um namorado durante o ensino médio, que era o Cameron Miyazaki, mas ele já tinha planejado estudar na Universidade de Berkeley, e ela queria estudar na Universidade de Anchorage, no Alasca mesmo, próximo da família. E ela queria muito entrar para a universidade, ela queria fazer o curso de psicologia, e ela foi aprovada, e esse foi um marco muito feliz na vida dela. Todos sabiam o quanto ela tinha se empenhado, quantas atividades extracurriculares ela tinha feito durante a escola para ser aprovada na universidade. Então foi um marco muito feliz para todos eles. Então ela começou a cursar o curso de psicologia. Ela sempre foi uma estudante, uma garota muito diligente, muito responsável. Ela levava todas as suas atividades muito a sério. Ela era admirada tanto pelos professores quanto pelos alunos da universidade. Inclusive, muitos deles contaram que ela nunca se atrasava para nenhuma aula e nunca gostava de faltar, seja pelo motivo que fosse, pois ela acreditava que se ela perdesse alguma aula,
ou alguma matéria, isso poderia prejudicar a formação dela, então ela levava tudo muito a sério. E ela também fazia muitas atividades na universidade também, ela pensava muito sobre a questão da formação dela, ela queria aproveitar todas as oportunidades possíveis. Além disso, além de cursar a universidade, ela trabalhava meio período em uma lanchonete, isso porque ela queria ter as próprias coisas dela, sem ter que ficar pedindo para a mãe ou para o padrasto, ela queria ter o próprio dinheiro dela, administrar as coisas dela. Então ela levava tudo muito a sério, inclusive para dar conta, né, de fazer essas duas coisas. Acontece que a Bonnie ela tinha uma rotina que ela seguia à risca e cerca de 2 a 3 vezes por semana ela saía bem cedo de casa. Ela acordava por volta das 5 horas da manhã e saía de casa por volta das 5h20, 5h30. Isso porque ela teria que caminhar cerca de 40 minutos até o ponto de ônibus, onde ela deveria pegar a condução e se dirigir até a universidade. Acontece que no dia 24 de setembro de 1994, a Bonnie saiu de casa bem cedo, antes do sol nascer, e infelizmente ela se atrasou para sua aula e ela nunca mais retornou à universidade. Nesse dia, por volta do almoço, em torno das 14 horas, uma estudante local, ela foi passear no Parque de Anchorage, que ficava a cerca de 24 quilômetros da casa de Bonnie. E ela estava passeando pela trilha, aproveitando o clima, que nessa época era mais agradável para caminhada. Ela estava tirando fotos dessa trilha, fazendo vários registros. Quando ela focou a lente de sua câmera, ela pensou ter visto um que parecia ser um manequim. Ela resolveu se aproximar para ver o que era. Foi quando ela percebeu que se tratava de um corpo. Ela ficou muito assustada naquele momento. Ela saiu correndo imediatamente. Ela pegou o carro dela, se dirigiu até um posto onde tinha um telefone público e ligou para o departamento de polícia de Anchorage. E ela falou então sobre o que ela tinha achado na trilha próximo ao rio McHugh. Imediatamente, os detetives se mobilizaram, se dirigiram até o local. Quando eles chegaram no local, eles isolaram tudo e começaram então a dar início a um processo investigativo, visto que o corpo da mulher encontrado já estava sem vida. Eles observaram que a mulher tinha um anel de turma, de classe, que tinha um nome, e o nome que estava nesse anel era o de Bonnie Craig. Nesse dia 24, por volta das 10 horas da noite, dois policiais então bateram a casa do Gary e ele, quando viu os policiais, ele não ficou assustado, ele achou que poderia ser alguma coisa de rotina, que eles queriam alguma informação, então ele foi até a porta, os atendeu e eles começaram a falar a ele que a Bonnie havia se envolvido em um acidente de caminhada. Os seus irmãos que estavam em casa, no alto da escada, eles ouviram aquela informação, eles olharam um para o outro, pensaram que ela poderia estar ferida, hospitalizada em algum local. Foi quando então eles olharam e viram que o Gary se ajoelhou diante dos policiais e começou a chorar copiosamente. A Samantha disse, muito tempo depois, que ela nunca viu o pai dela daquele jeito, e naquele momento eles souberam que a Bonnie, infelizmente, havia perdido a sua vida. A mãe da Bonnie, a Karen, nesse dia ela não estava em Anchorage, ela tinha viajado com o Jim para Tampa, na Flórida. Eles tinham ido para o casamento do cunhado dela. Foi quando então, né, eles receberam um telefonema falando sobre o acidente de caminhada da Bonnie. A Karen, inicialmente, ela ficou extremamente assustada, ela não conseguiria acreditar que aquilo estava acontecendo, apesar da Bonnie não morar com ela, elas eram muito próximas e tinham contato frequentemente, então ela sabia de toda a rotina da filha dela, e até então, aquele dia era um dia para ela estar na universidade, então não fazia sentido que a filha dela né, tivesse sofrido um acidente de caminhada. Ela imediatamente se dirigiu até um aeroporto e foi para casa.
Quando ela chegou em Anchorage, ela foi até onde a Bonnie estava, ela pediu para falar com os médicos legistas, ela solicitou ver o corpo da filha, ela não estava acreditando naquela situação, foi quando eles permitiram. Ao entrar e começar a olhar para Bonnie, ela viu que ela tinha várias marcas, ferimento nos braços, nas mãos. Ela notou que os dedos das mãos estavam quebrados e que aquelas feridas pareciam feridas defensivas. Além disso, a Bonnie ela tinha muitos ferimentos na parte de trás da cabeça, mas ela solicitou que os peritos registrassem aquelas feridas que pareciam ser feridas defensivas, porque até então eles haviam falado a ela que a Bonnie havia sofrido um acidente de caminhada. E aqueles ferimentos não pareciam ferimentos de quem havia caído de um penhasco. Então ela começou a fazer vários questionamentos, ela quis saber do que exatamente a filha dela havia perdido a vida. Eles disseram que a causa da morte foi afogamento e hipotermia, né? E ela simplesmente não acreditava. Ela perguntou sobre os pertences da Bonnie, onde estavam as coisas dela, a mochila que ela carregava todos os dias. E nada disso foi encontrado perto do corpo da Bonnie, nem próximo da região onde ela estava. Na verdade, esses pertences, eles nunca foram encontrados. Então, na cabeça da Karen, não fazia sentido que ela fosse caminhar, levasse os pertences que ela levava para a universidade e esses pertences não estavam com ela, não estavam próximos a ela. Desde o início, a Karen ela entrou em choque com os detetives porque ela queria ter mais informações, mas eles negavam dar mais informações a ela, justamente também porque eles queriam preservar alguma dessas informações que eles tinham, porque isso poderia prejudicar o trabalho deles. Mas ela queria fazer parte disso, na verdade ela não era uma completa desconhecida, né, sobre esses processos de investigação, até porque na época ela trabalhava no departamento de polícia de Anchorage. Mas como uma familiar, ela não poderia ter acesso a determinadas informações. E várias perguntas começaram a ser feitas, né? Aquilo não era um acidente, o que poderia ter feito com que a Bonnie se desviasse do caminho dela, lembrando que a região onde ela foi encontrada ficava a cerca de 24 quilômetros da casa dela, ficava muito longe, ela não dirigia, então como ela chegou naquele local? Um tempo depois, os policiais falaram que realmente poderia não se tratar de um acidente de caminhada e foi somente em janeiro de 1995 que eles deixaram a Karen ela ter acesso ao laudo da morte dela, e aí ela percebeu que na verdade havia outras informações que eram importantes, como o fato deles terem coletado material genético dentro da Bonnie. Os policiais, eles foram questionados pela Karen sobre esse material genético, mas eles disseram a ela que poderia ser decorrente de uma relação consensual, uma relação íntima consensual. Entretanto, ela disse que isso era impossível ou poderia ser de uma relação íntima forçada, mas eles não tinham como realmente provar, falar nada sobre isso. As investigações continuaram, não tinha nada de novo sobre o caso. A Karen ela resolveu fazer sua própria investigação. Ela queria mais informações sobre isso. Na verdade, ela acabou mobilizando toda a região, a comunidade de Anchorage. Ela saía às ruas pregando cartazes, fotos da Bonnie, perguntando o que tinha acontecido com a filha dela. Na verdade, todos da comunidade também queriam essa resposta, porque até então, um lugar pacato se transformou num lugar que poderia ser perigoso. E todos se perguntavam se estavam em segurança, se seus filhos ficariam bem andando pela rua, se teria um outro caso semelhante. Então todos ficaram muito preocupados. A Karen também, ela começou a contar com a ajuda de uma jornalista, a Maria Downey, que disse que iria ajudá-la, né, em todo esse processo investigativo, na busca de respostas. Os detetives continuaram fazendo o trabalho deles, inclusive eles investigaram duas pessoas que trabalhavam junto com a Bonnie na lanchonete, e inclusive um
dessas pessoas, ela era suspeita porque ela inclusive havia mexido em documentos da lanchonete procurando o telefone da Bonnie, porque ele tinha uma grande admiração por ela. Entretanto, ele foi investigado, o material de DNA foi coletado dele, foi feito um exame e não verificou nenhuma compatibilidade. O material encontrado no corpo da Bonnie também foi verificado com o material genético do namorado dela na época, o Cameron. Apesar dele estar longe na Universidade de Berkeley e provar que ele não estava no local no dia, esse teste ele foi feito realmente para tirá-lo como possível suspeito. E esse teste de DNA também foi feito com o Gary. Esse foi um momento muito difícil para a família. A Samantha conta muito tempo depois que ela se lembra muito bem disso, sobre a suspeita sobre o pai dela. Isso gerou um choque na cabeça dela, porque ela não podia acreditar que isso estava acontecendo. O Gary era o pai dela, era o pai da Bonnie também, ele era o pai de todos. Mas o material dele foi solicitado, ele prontamente foi fazer o teste e verificou que o material dele não tinha compatibilidade com o material que foi encontrado no corpo da Bonnie. Além disso, no dia do ocorrido, ele estava fora de Anchorage, ele estava viajando a trabalho. Inclusive, na noite anterior, quem ficou com as crianças foi a Bonnie. Ela ajudava muito nessas atividades domésticas quando ele tinha que viajar a trabalho. Era ela quem cuidava dos irmãos. Foi somente um ano depois do ocorrido que uma nova pista surgiu. Na verdade, um professor da Universidade de Anchorage, um professor de psicologia, um professor da Bonnie, ele falou que ele tinha suspeitas muito fortes com relação a um aluno. Ele disse que esse aluno em particular, no dia do ocorrido, ele chegou atrasado para a aula de psicologia e ele parecia estar com o aspecto todo molhado, como o de alguém que havia acabado de sair do banho. E além disso, ele cheirava uma loção de perfume muito forte e isso chamou muita atenção dele. Além disso, esse aluno, ele tinha um diário em que ele tinha relatos muito explícitos e violentos, e inclusive esse professor disse que após essa data, esses relatos começaram a ficar mais amenos. Inclusive, ele levou o relato do diário do aluno que disse que no dia 28 ele escreveu que aquele dia seria um dia difícil e que ele seria colocado à prova. Quando a Karen também soube dessa informação, ela ficou muito empolgada, ela tinha quase que total convicção de que esse estudante era o responsável pelo ocorrido. Então, esse estudante ele foi chamado para dar um depoimento, o material genético dele foi coletado para fazer o teste, só que não houve nenhuma compatibilidade. Além disso, esse estudante tinha um álibi muito forte para o dia 28 de setembro de 1994. Mas a Karen acreditava que ele estava envolvido de alguma forma, inclusive a jornalista que estava ajudando em uma investigação independente, ela conseguiu informações que esse estudante, ele tinha determinadas amizades complicadas, inclusive ele já havia sido preso por agressão e quem havia pagado a fiança dele era uma outra pessoa que já também tinha um envolvimento em um outro assassinato. Então elas acreditavam que mesmo que o DNA dele não fosse compatível com o encontrado no corpo, ele poderia saber quem era o responsável por aquilo. Inclusive, ele poderia estar na cena do crime, ter informações e saber quem realmente tinha cometido todo aquele ocorrido. Entretanto, os policiais investigaram e eles resolveram descartá-lo porque eles não viram que tinha qualquer tipo de conexão que eles devessem levar em consideração. Novamente, a Karen teve um embate com os investigadores, ela ficava os acusando de não estar levando a sério aquela investigação, de inclusive não levar a sério as informações que ela levava até eles. A Karen, como eu já disse, ela trabalhava no departamento de polícia de Anchorage, inclusive ela levou uma informação até os detetives, onde ela disse que uma testemunha, que ela não quis dizer quem era,
havia dito a ela que, inclusive, o seu trabalho dentro do departamento poderia ter colocado a vida da Bonnie em risco. Isso porque, alguns meses antes do ocorrido, ela havia feito parte de uma investigação onde ela trabalhou como policial à paisana. Ela saía às ruas e comprava determinados ilícitos. Ela voltava então para o departamento e ela dizia quem eram as pessoas que havia fornecido aquele material para ela. Apesar dela ter saído da delegacia e ter feito esse trabalho toda caracterizada, não era difícil para essas pessoas saberem quem os tinha dedurado, uma vez que o nome dela aparecia em várias páginas do inquérito. Então ela disse aos policiais que isso poderia estar relacionado com o caso. Inclusive, ela levantou a informação que uma dessas pessoas que ela dedurou havia saído da prisão um dia antes do que ocorreu com a Bonnie. Os policiais disseram a ela que iriam investigar sobre isso, entretanto eles não falaram mais nada, então ela também ficou muito nervosa com relação a isso, porque ela acreditava que eles não estavam fazendo o trabalho dela, e com isso o tempo foi passando. Inclusive teve também um motorista de ônibus que também chegou a ser investigado, porque ele já tinha um histórico de agressão, inclusive ele já tinha também respondido a um processo quando ele era professor por questões de assédio. Então ele foi investigado. Nesse caso, o DNA dele deu uma determinada compatibilidade com o DNA da Bonnie. Entretanto, os advogados recorreram e fizeram com que fizesse esse teste novamente. Nessa época, em 1995, os exames, os testes de DNA, eles não eram muito precisos, então eles questionaram sobre isso. E ao fazer esse exame, várias vezes eles notaram que realmente não tinha compatibilidade, que foi só aquela vez que o primeiro exame que tinha dado a compatibilidade, então ele foi descartado. Além disso, ele estava muito longe de Anchorage na data do ocorrido, inclusive ele trabalhava em um outro local, em uma outra cidade, e tinha testemunhas, inclusive o ponto de trabalho dele, que mostrava que ele não estava na cidade. Então não tinha como ser essa pessoa também. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, não houve muitas novidades. Infelizmente, a família ficou angustiada durante todo esse tempo. Eles queriam saber quem tinha feito aquilo, eles queriam respostas para esse ocorrido. E é muito difícil para a família conviver com isso o tempo todo. Além disso, outras tragédias abalaram a família. A Karen, ela acabou perdendo a mãe dela, a avó da Bonnie. Ela já era muito idosa e ela ficou doente, infelizmente ela veio a falecer. Outras coisas aconteceram, o irmão dela, né, o irmão da Bonnie, o Adam, ele teve um problema sério de visão, então ele teve um problema sério nas córneas, então ele necessitou de um transplante, ele teve que ficar um tempo na fila de transplante, mas felizmente ele conseguiu fazer a cirurgia. A Karen também, ela se tornou vó, o Jason, o irmão mais velho da Bonnie, ele se tornou pai. Então, ocorreu vários acontecimentos na família. Infelizmente, a Karen conta que ela não foi muito presente na vida dos filhos desde então, porque qualquer tempo que ela tinha, ela estava concentrada em tentar resolver, em chegar na pessoa que tinha feito aquilo. Então, toda a mente dela, a concentração que ela tinha, era para tentar resolver esse caso. Inclusive, ela fala que ela sofreu um acidente no dia do aniversário de 15 anos da Samantha e ela não pôde estar presente. Ela tinha saído para checar algumas informações e ela sofreu esse acidente. Os filhos mesmo, a Samantha, ela conta que foi muito difícil para a família todos esses anos, foi muito difícil para eles ficar sem a presença da mãe. Eles sabiam que ela estava concentrada em descobrir o que tinha acontecido com a Bonnie, mas a relação entre a família de uma forma em geral ficou toda conturbada.
Foi só por volta dos anos 2000 que a Karen, ela tirou um pouco, de tempo para ela já estava em um relacionamento com o Jim há algum tempo, então eles resolveram se casar, mas como ela estava focada em descobrir o que tinha acontecido com a Bonnie, o casamento também não durou, depois de 3 anos eles resolveram se separar, então ela foi seguir o caminho dela, o Jim foi seguir o caminho dele. Foi somente em 2006 que esse caso teve uma reviravolta. Em New Hampshire, em uma prisão, alguns dos funcionários resolveram então inserir um novo DNA no banco de dados chamado CODES. O CODES é um banco de dados desenvolvido pelo FBI, e esse banco ele concentra vários DNAs de pessoas envolvidas em atos criminais, DNA coletadas em cenas de crime, e ele tem como objetivo ajudar em questões de investigação, verificar se há alguma compatibilidade de algum suspeito com algum outro tipo de crime. Então, eles estavam fazendo uma verificação e eles notaram que um DNA de uma pessoa que estava presa em New Hampshire era compatível com o DNA encontrado na cena de crime, né, da Bonnie. Então, eles ligaram para o departamento de Anchorage e falaram sobre a descoberta. Nessa época, já havia mudado o detetive que fazia parte da investigação do caso da Bonnie. Era um novo detetive. Entretanto, quando ele soube dessa informação, ele e mais um colega pegou um avião e foi direto para New Hampshire, pois eles queriam conversar com a pessoa que era dono do DNA compatível. Então eles foram até a prisão de New Hampshire, foi quando então eles se encontraram com Kenneth Dion. Kenneth Dion, ele estava preso por 18 condenações, ele tinha um histórico por vários crimes, ele inclusive, em 1994, morava em Anchorage, ele tinha se mudado para o Alasca para fazer parte do exército, mas ele foi expulso justamente por não seguir regras, por ter um estilo de vida não muito regrado. Então eles começaram a conversar com o Kent, e essa conversa ela começou de uma forma mais amena, até eles perguntarem se ele já havia morado em Anchorage, que ele disse que sim. Inclusive ele contou que em 1994 ele estava em Anchorage, que nesse ano ele tinha saído do exército, mas ele havia se casado com uma moça, inclusive tinha uma filha, e ele estava na região. Inclusive ele contou que o casamento dele não deu certo, porque ele não tinha uma vida muito normal, vamos dizer assim. Ele vivia fora de casa, ele estava sempre dentro e fora da prisão. Na época, ele esteve preso por agressão e roubo, mas ele acabou sendo solto. E infelizmente o casamento dele não acabou. Ele foi preso novamente e depois ele resolveu voltar para New Hampshire. Ele cometeu alguns crimes em New Hampshire e foi preso. Então eles perguntaram a ele se ele tinha acesso ao noticiário na época, se ele via noticiário quando ele estava morando em Anchorage. Ele disse que às vezes, que não era muito ligado nisso. Foi quando eles perguntaram sobre o caso da Bonnie Craig. Então os detetives notaram que ele mudou um pouco o seu semblante, ele começou a ficar meio preocupado. Ele disse que não, que nunca tinha ouvido falar esse nome, e era bem improvável, porque esse caso ficou muito famoso em Anchorage, inclusive no país todo. Eles mostraram uma foto da Bonnie, ele disse que não, que nunca a tinha visto, que não sabia quem era, que não sabia nenhuma informação sobre esse caso. Os detetives então disseram que tinha uma testemunha que falava que ele tinha uma relação sim com esse caso. Foi quando ele pediu para ficar em silêncio, pois ele queria a presença de um advogado. Foi quando então, diante, né, de todas as informações, dos vários testes de compatibilidade, nessa época, exames de DNA já havia sido desenvolvido, novas tecnologias já estavam sendo usadas, então era uma prova contundente. Então, diante disso, ele foi acusado, né, por tirar a vida e também pelo ato, né, íntimo forçado
que a Bonnie teve. Então ele foi levado ao julgamento em 2011, ele foi acusado em 2007, mas foi levado ao julgamento somente em 2011. A família da Bonnie conta que esse foi a primeira vez que eles sentiram, né, que poderiam fazer justiça pelo que tinha acontecido com a Bonnie. Aquilo não traria ela de volta, mas que pelo menos eles poderiam, né, fazer justiça por tudo que tinha acontecido com ela. Em 2007, quando isso aconteceu, quando foi descoberto que o Kenneth tinha relação com o que ocorreu com a Bonnie, a mãe dela, ela não estava nos Estados Unidos, ela estava viajando com uma amiga para Filipinas, e quando ela recebeu esse e-mail do detetive falando que tinha novas informações sobre o caso, ela conta que não pôde acreditar, que ela começou a chorar copiosamente, pois ela sentiu ali que tudo que ela tinha feito não tinha sido em vão, que até que enfim ela poderia ver o responsável responder por isso criminalmente. Então, em abril de 2011, ele foi levado ao julgamento. Inicialmente, seus advogados disseram que ele não tinha nada a ver com a morte da Bonnie, que na verdade, naquele dia, eles haviam se encontrado casualmente e eles tiveram uma relação. Só que a família, os amigos, ficaram chocados diante dessa informação trazida pelos advogados, pois na cabeça deles isso não fazia o menor sentido. Uma vez que a Bonnie era uma pessoa muito responsável e na época do crime ela tinha um namorado, que era o Cameron Miyazaki. Inclusive, ele foi até o julgamento e ele foi questionado, né, com relação ao relacionamento que ele tinha com a Bonnie. Ele disse que, inclusive, eles pensaram, né, quando ele se mudou de Anchorage para Berkeley, se eles iam continuar esse relacionamento, e eles se gostavam muito e decidiram que sim, que eles iam continuar um relacionamento sério à distância, e eles sempre mantinham contatos por cartas, eles também conversavam pela internet, não era uma coisa tão comum na época, mas eles conseguiam fazer isso, e além disso, eles sempre se falavam no telefone. Então, nem ele e ele também não acreditava que ela também não tinha qualquer outro tipo de relacionamento, muito menos um relacionamento aleatório, um encontro casual. A irmã dela também disse que isso não fazia sentido, os amigos, a mãe, a promotoria também trabalhou em cima disso e falou que ela tinha uma agenda lotada, que ela era muito responsável e que, né, a agenda lotada dela não permitia ela ter um encontro casual com um total desconhecido. Os advogados continuaram batendo o pé com relação a isso, eles disseram que eles tiveram um encontro casual e que depois desse encontro, provavelmente ela saiu para dar uma volta pela trilha e deveria ter se acidentado e caído sobre as águas do rio Mequiú e por isso ela havia se afogado, né, e ter morrido de hipotermia. Entretanto, os detetives da época eles fizeram um vídeo sobre toda a cena onde o corpo da Bonnie foi encontrado, e nesse vídeo tinham cenas onde eles mostravam que no alto do penhasco tinham gotas de sangue sobre algumas folhas de flores ali perto, e o que mostrava que ela já havia sido ferida antes de cair do penhasco. Além disso, isso não fazia sentido, porque ele havia dito aos detetives em uma primeira conversa que ele não conhecia Bonnie, que ele nunca tinha visto, que ele não sabia quem era. A irmã da Bonnie, a Samantha, ela também foi ao julgamento, então ela foi falar um pouco sobre a irmã dela, e ela se emocionou muito, ela falou como a Bonnie era, inclusive ela falou da última conversa que ela teve com a Bonnie, que ela se lembra que por volta das 10 horas da noite, antes do dia 24, a irmã dela estava sentada na mesa fazendo um trabalho que ela deveria entregar na aula de psicologia. E ela perguntou se a Bonnie ia dormir, ela disse que ia logo, mas que ela iria terminar o trabalho. E ela ficou curiosa para saber sobre o que era o trabalho. E a Bonnie disse para ela que o trabalho era sobre como dizer adeus. E aí ela lembra que a Bonnie disse para ela que ela estava dizendo no trabalho como ela lidou com a situação durante a infância, né, de não ter a presença do pai biológico, mas que o Gary tinha feito esse papel, que ele
considerava como pai, e ela estava falando também sobre como foi, né, a questão deles se mudarem, morarem em várias cidades e estar sempre tendo que dizer adeus para os amigos que eles faziam. Então ela lembra da irmã estar fazendo esse trabalho, e ela falou também que se lembrava do dia de manhã que ela lembrou que a Bonnie fez barulho na escada ao descer, ela parecia estar atrasada e ela lembra da porta da frente batendo. E esses fatos era a última lembrança que ela tinha da irmã dela, e que a irmã dela era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa querida, amável, e que ela tinha cuidado dela, tanto do irmão, né, mesmo eles não tendo uma grande diferença de idade, eles eram muito próximos, e que atualmente, em 2011, ela trabalhava no departamento de polícia, pois ela sentia que ela queria fazer justiça por outras pessoas, ela sentia que ela queria fazer justiça para a irmã dela e queria fazer justiça para as pessoas que passaram pela mesma situação que ela passou. Inclusive, teve um momento em que ela se virou pro Kent, que estava sentado ali, quieto o tempo todo, ele não falou nada, e ela disse para ele que agradecia por ele ter sido descuidado e assim ter sido pego, pois ela queria ver a face do mal para saber reconhecer o bem quando ela o visse. E então foi um julgamento muito difícil, a família se emocionou muito, inclusive a Karen falou da dificuldade de estar ali. Na verdade, eles queriam aquele momento, eles queriam justiça pela Bonnie, mas todas as cicatrizes elas foram rasgadas novamente, principalmente quando a família teve que olhar, né, as fotos, o vídeo que os detetives fizeram naquele dia do ocorrido, as fotos da cena, as fotos da Bonnie. Eles não queriam ver aquela imagem dela, eles queriam sempre ter a imagem da pessoa que ela era, alegre, amável, uma pessoa cheia de vida. E infelizmente eles tiveram que passar por essa situação. Não teve o que fazer, o Kenneth, ele foi acusado e ele foi sentenciado a 124 anos de prisão. 99 anos por tirar a vida da Bonnie e 25 anos pelo ato íntimo forçado. Ele só terá direito à liberdade condicional aos 80 anos, e isso é decorrente do fato de, na época do crime, o Kenneth ele tinha saído da prisão em liberdade condicional, na verdade em julho de 1994, e ele retornou para a prisão em dezembro de 1994. Então, a defesa, assim como a promotoria, alegou que ele era uma pessoa perigosa e se em 1994 ele não tivesse saído em liberdade condicional, nenhum deles estariam ali naquela situação, passando por aquilo, e a família teria sido poupada de toda essa dor e a Bonnie teria a vida dela, estaria vivendo a vida dela. Então foi um julgamento muito difícil, demorou 12 anos para chegar ao responsável pelo ocorrido. A Karen, ela sempre foi muito ativa, ela sempre foi aos jornais, ela sempre questionou a polícia, foi atrás dos detetives, ela sempre queria respostas. Ela, inclusive, mobilizou toda a região de Anchorage, o país, porque até então nos Estados Unidos apenas alguns estados adotavam o CODIS e somente pessoas, né, que eram levadas à prisão, elas tinham seu DNA coletado para ser colocado nesse banco de dados. Houve então, né, a emenda constitucional chamado Bonnie-Craig, onde todas as pessoas que iam para a prisão elas tinham material coletado para verificar se tinha alguma compatibilidade de algum material encontrado em alguma cena de algum crime. Isso ajudou a identificar várias pessoas responsáveis por vários crimes. Então, até hoje ela fala sobre isso, ela tem uma rede social onde ela fala sobre isso, ela escreveu um livro sobre o caso. E claro, ela sempre esteve muito ativa, inclusive ela falou depois do julgamento que tudo aquilo não trazia a filha dela de volta, mas até que enfim, ela e a família dela via que a justiça havia sido feita. Bom, esse é o caso de hoje.
é um caso triste. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então já curta, compartilha, comente esse vídeo. Faça sugestão também sobre algum caso que eu vou pesquisar, vou trazer. E coloca o nome da colaboração aqui também, né? Vamos construir esse canal junto. Obrigada, até o próximo.